Olá, sejam bem-vindos à TV D3+, TV, a TV de toda a família, com o programa A Sua História. E você que está chegando agora, já curta, comenta, compartilha com as pessoas que você acredita que esse conteúdo que eu vou trazer hoje será de grande relevância. Ative o sininho para receber os conteúdos de todas as semanas, todas as sextas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro. Antes de eu chamar a minha entrevistada de hoje, nós vamos para um breve intervalinho e eu volto com a Adriele Tanisuy. Ela que foi minha mentora, ela que fala sobre mídias sociais, sobre posicionamento, e ela vai trazer grandes conteúdos para você. A gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+, TV, a TV de toda a família. Você que está chegando agora, já curta, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos de todas as semanas. Eu quero chamar aqui uma pessoa que ela, muito mais que mentora, ela se tornou uma amiga muito querida, muito especial, Adriele Tanisuy. Seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga. Obrigada pelo convite. É uma honra estar participando aqui do teu programa. E ao mesmo tempo emocionante, né? Ver você aqui com esse brilho enorme. Muito obrigada pelo convite. Gente, se eu me emocionar aqui, vocês levem em consideração, porque a Adriele, ela conhece um pouquinho da história da antiga Simone. A Simone que começou lá atrás, tinha medo de postar conteúdo, tinha medo de se expor quando ia em eventos. E a Adriele, eu a conheci em um desses eventos, um evento de coach. E ela foi, assim, uma amiga que me estendeu a mão e me ensinou muita coisa, e grande coisa, do que eu aplico hoje nas minhas redes sociais. Hoje eu estou com 91 mil seguidores. E eu me lembro, e eu vou chamar a Adriele para contar um pedacinho dessa história, antes dela começar com a história dela. Eu me lembro um dia, dando uma carona para a Adriele, voltando de um evento, eu estava com 256 seguidores. E eu queria aprender, assim como ela, como atrair esses seguidores. E hoje eu aplico muito do que a Adriele me ensinou. Adriele, conta um pouquinho dessa história antes de você entrar na sua história. Ai, com certeza. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala, nossa, essa pessoa tem muito potencial? Essa é a Simone. Eu lembro que a gente estava no banheiro, na verdade começou no banheiro. Ela estava ali desesperada, porque o filho dela não podia editar o vídeo para ela e ela não sabia como fazer. E aí eu dei algumas dicas para ela e ela falou assim, nossa, é tão fácil assim? E aí ela falou, poxa, legal. E quando eu vi, a Simone ficou no banheiro e eu saí, ela continuou lá. E aí a gente continuou o treinamento. E aí depois de uns 15, 20 minutos, a Si sai e fala assim, já postei. E foi muito legal, porque a Si, ela é aquela pessoa que ela não aprende e pronto, aprendeu e deixa lá e continua aprendendo. Ela aplica. Então, isso foi muito legal, porque eu vi depois o progresso dela, ela aplicando. Então, tudo que eu falava, a Si ia lá e aplicava. Tudo que eu falava, ia lá e aplicava. E em menos de uma semana, a Si já tinha saído de 250 seguidores para 500 seguidores. E aí ela começou a aplicar isso, porque ela já sabia. No fundo, ela já sabia, só que ela tinha medo. E esse medo estava travando ela, e eu só dei um empurrãozinho. Gente, vocês já entenderam que o programa de hoje é para você, que não sabe mexer no CapCut. Agora, com inteligência artificial, a gente tem tantos benefícios. E eu não sabia nada disso. Então, assim, quando ela fala que é uma honra, eu falo que a honra é minha, Adriele, em receber você aqui, porque quem é a Simone hoje tem muito dessa mentora, que é a Adriele. E eu quero que você conte um pouquinho dessa trajetória até você chegar no dia de hoje, né? Ser quem você é, ter esse posicionamento. Quem é a Adriele? De onde ela veio? Conta um pouquinho dessa história. A Adriele é uma menina que foi muito resistente, né? Para chegar e conseguir se libertar do que realmente ela queria fazer. Eu saí de casa muito nova, tinha 15 anos para morar sozinha, não fugi de casa. Meus pais deixaram minha mãe, e eu sou muito grata, porque apesar deles não ter condição financeira ali para
me proporcionar, né, eu morar em outra cidade, eles me apoiaram emocionalmente e mentalmente. Então, eles perguntaram para mim se realmente era isso que eu queria, e eu falei, sim, eu quero ir atrás, né, de uma vida diferente, porque eu nasci no Oiapoque, lá no Oiapoque, né, uma cidade muito pequena, na época que eu saí de lá não tinha nem faculdade, e eu já tinha ali um plano traçado, um primeiro plano traçado, né, eu não queria, né, ser uma mulher de um pescador ou ser, né, uma do job, porque uma vez uma pessoa chegou e falou assim para mim, Adriele, se você ficar aqui, você só tem 3 caminhos, ou você vai ser mulher, casar com um pescador, porque antigamente a economia principal, né, do Oiapoque é a pesca. Ou você vai ser do job, porque querendo ou não, né, fronteira e acaba, né, tendo bastante lá. Ou simplesmente você não vai terminar seus estudos, vai ficar aqui, virar uma feirante, uma comerciante. E não que eu tenha preconceito quanto a isso, porque eu nasci lá e fui criada e amo, né, o local onde eu nasci. E aí eu decidi simplesmente fazer o meu próprio destino, traçar o meu próprio caminho. E aí eu falei assim, não, eu vou embora. E aí eu com 15 anos saí, fui morar sozinha em Macapá. E aí lá eu começo um pouquinho, né, do que eu sou hoje. E é emocionante porque eu já assisti várias palestras da Adriele e sempre me inspirei nessas palestras. E é gostoso porque ela conta isso de uma forma muito leve. E ela vai contar uma história aqui sobre como fazer o meu primeiro milhão. Essa história me marcou muito, porque a gente tem uma diferença de idade, ela tem quase idade para ser minha filha. E quando eu assisti essa palestra dela, tão nova, falando com tanta propriedade sobre aquilo, dando uma palestra para, sei lá, centenas de pessoas, eu falei, meu Deus, eu quero aprender com essa mulher. E quando eu falo que é emocionante tê-la aqui no programa, é justamente por isso. Contar essa história aqui para você que está assistindo é muito importante e gratificante para mim. Conta essa história do milhão. Tá, vamos lá. O meu primeiro milhão eu fiz com 21 anos. E eu sou muito feliz por ter feito ele tão nova, porque não se trata só do primeiro milhão, porque quem nunca fez o seu primeiro milhão, terceiro, quarto milhão de faturamento, pensa que é um degrau assim que você nunca vai chegar, que você nunca vai conseguir chegar lá. E eu conquistei o primeiro milhão, e quando eu conquistei, eu percebi que de fato não era tão difícil. E claro, depois disso a gente teve diversos outros faturamentos maiores, só que o primeiro milhão me marcou, porque até a gente chegar lá, eu vi que era só um distanciamento da minha mentalidade. Então, chegar no meu primeiro milhão foi uma conquista, com certeza. A gente conseguiu pegar bastante insights disso. Mas o que eu levei ali, que eu levo comigo até hoje, é exatamente isso. A mudança de mindset quando eu conquistei o meu primeiro milhão, numa das empresas que a gente tinha. E o que acontece? Isso é o que me motivou até hoje não desistir, porque depois desse milhão tiveram várias outras coisas, inclusive a falência da empresa. Então, tipo, eu conquistei o meu primeiro milhão, sim, conquistei muitas coisas, graças a Deus. Mas depois disso aconteceram também outras coisas. Eu subi muito e desci, fui até o meu fundo do poço. E ter essa mentalidade de que o primeiro milhão ou bilhão é só uma questão de mindset é o que me faz hoje. Poxa, se eu tiver R$1, eu consigo ir e transformar esse R$1 em 1.000, 2.000, 3.000. Porque eu sei que é exatamente isso. Você ter consistência no que você está fazendo é o que vai te trazer o resultado. E hoje eu abracei a internet como a minha fonte de renda principal. E eu hoje vivo que eu falo assim, a falência veio para mim como algo gratificante hoje, porque se não tivesse acontecido, eu não teria abraçado a internet. Porque a internet era uma coisa terciária, é aquela coisa assim, poxa, chegar em casa eu faço alguma coisa ou gravo um vídeo de comédia e aí tá tudo bem, mas não era a minha fonte de renda principal. Justamente porque eu tinha empresa. E depois que eu perdi a empresa, depois que aconteceu muitas situações, eu consegui perceber que eu poderia fazer qualquer coisa, porque eu já estava na pior, já estava no fundo do poço, eu tinha acabado com todo o meu dinheiro, devendo Deus e mundo.
E aí, por que não abraçar o meu sonho de verdade? Foi quando eu abracei a internet. Gente, vocês já perceberam que esse programa, ele foi feito para você, que é empreendedor, que é empresário, quer aprender a fazer esse milhão, como fazer esse milhão, mas a dica que ela deu, se não tiver mudança de mentalidade, não adianta fazer o milhão, né? Então, fica com a gente até o final desse programa, a gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta. São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é ser. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna à tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, está aberto conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe. Estamos de volta com a TV D3+ TV, a TV de toda a família com o programa A Sua História. Você que está chegando agora, já curta, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Nós estamos juntos todas as sextas-feiras, agora às 19 horas. Gente, a Adriele, ela vai contar um pouquinho mais sobre essa trajetória. E ela começou falando ali sobre esses vídeos de comédia, dela ter abraçado a internet. Ela vai contar um pouquinho dessa história, como começou essa audiência aí com a internet e começou realmente com esses vídeos de comédia. Conta um pouquinho para quem está assistindo. Tá bom. A internet, quando eu iniciei, na verdade, eu iniciei em 2017. E como eu falei, era um hobby ali, não ganhava nenhum dinheiro através da internet. E o que aconteceu depois? Quando eu fui para o fundo do poço, eu precisava ganhar dinheiro. E aí foi quando eu parei para analisar a minha rede social. Por quê? Quando você abre uma rede social, seja um Instagram, seja um Facebook, seja um YouTube, você grava vídeos para você. E aí foi quando eu entendi que eu precisava gravar vídeos para o público. O que o público queria, né, assistir. E aí foi quando eu falei, poxa, eu gosto de comédia. Comecei a fazer alguns vídeos que deram muito certo. Começou ali a entregar bastante. E decidi começar pelo vídeo de comédia com o meu marido. A gente começou a fazer esses vídeos de comédia e começou a entregar, o pessoal começou a procurar a gente. Comecei a fazer também alguns trabalhos. Foi quando começou a entrar um pouquinho de dinheiro, ainda não muito. E aí, o que acontece? Eu precisei avaliar a minha rede social porque ela tinha que ser uma rede social que eu poderia vender um produto, o público gostar de estar ali, né? Então, a casa tem que estar bem arrumada, eu sempre falo muito isso nas palestras. E, principalmente, eu preciso de pessoas que queiram que eu venda o produto para eles, porque a internet é isso. Quem quer ganhar dinheiro através da internet, ou você vende o seu próprio produto, ou você vende o produto de outras pessoas. Então, quando eu fiz essa nova análise, porque, de fato, eu comecei já a fazer alguns trabalhos ali, o que eu comecei a entender? Que os meus vídeos precisavam ter intenção. Então, a intenção que eu falo é a intenção de vender algo, né, sem demonstrar aquilo. Então, foi quando eu comecei a fazer um tipo de conteúdo mais voltado para, de fato, um conteúdo de intenção. Então, um exemplo aqui, só para não ficar muito difícil do público entender. Vamos supor que eu quero vender esse copo aqui, né, essa água, etc. Vou até beber um pouco.
Então você tem que demonstrar qual o benefício dessa água. Mas se você chegar e falar assim, olha, eu tô te vendendo esse copo de água aqui por causa disso, 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 o vídeo fica muito chato. Então o que eu comecei a fazer? Trazer a comédia para esse tipo de vídeo. Não que você que vai fazer um conteúdo para sua rede social tenha que trazer a comédia, mas você pode trazer histórias e pode trazer diversos outros tipos. Então hoje a gente chama isso de formato de conteúdo, para você conseguir vender com intenção. Então, quando a gente fala de conteúdo de intenção, é exatamente isso. Foi o que eu comecei a fazer. E foi aí que eu comecei, de fato, a aumentar seguidor, comecei a reter as pessoas. Porque não adiantava a pessoa chegar no meu perfil por causa de um vídeo de comédia e quando ela chegar lá não tá bem arrumada, as pessoas não entenderam o que eu quero entregar. Então, eu deixei ali muito bem formatado, até mesmo para pessoas que queriam me contratar, entender o que eu entregava e o formato de conteúdo. Porque também isso conta muito. Se eu quero vender água, mas se o meu perfil não fala de água ou de algo relacionado com água, eu também não vou conseguir vender, porque o público não é o certo. Então, eu preciso doutrinar, ajustar o meu público para o que eu quero trabalhar. Então, se eu vou trabalhar igual, no caso do meu perfil, eu vendo esponja, eu vendo maquiagem, coisa, porque eu trago esse público. Então, eu falo disso nos stories, eu falo disso no meu perfil, e eu também brinco com a comédia de casal. Então, eu posso também fazer trabalho ali com coisas voltadas a isso. E, claro, eu tenho outros perfis que são perfis coringas, inclusive alguns perfis que eu não apareço, exatamente para isso. E é interessante porque a Adriele sempre me deu essa dica de trazer um pouquinho da comédia pro meu conteúdo, já que eu falo sobre depressão, ansiedade, e acaba sendo um tema mais pesado, né? E eu sempre fui um pouquinho resistente quando ela me falava sobre isso. E eu falava assim, Adriele, mas como que eu vou trazer um ar de comédia para uma pessoa que está sofrendo com depressão, com ansiedade? E hoje eu vejo exatamente isso, Adriele. Quando eu posto algo mais forte, assim, é claro, tem as pessoas que curtem, interagem ali, né? Mas quando eu posto, por exemplo, uma senhorinha fazendo uma dancinha e tem a ver com a frase lá, depois que eu fui para terapia, a vida ficou mais feliz. O engajamento é muito maior. Então, as pessoas com depressão, com ansiedade, também procuram esse tipo de conteúdo, até porque o próprio problema que ela está vivendo ali é pesado. Então, ela procura algo relacionado, mas que traga um pouco mais de leveza, né, Adriele? Exatamente. Eu não sei exatamente qual é o ditado, mas eu vou falar aqui um pouquinho do que significa. Você já ouviu falar daquele ditado que, mais ou menos assim, quem sorri, compra? É mais ou menos assim o ditado, eu não lembro agora, mas exatamente isso. Você precisa fazer o seu cliente sorrir para ele poder comprar o seu produto. Não que, claro, você está falando de um tema ali super importante, sério, e você do nada vai fazer ali uma comédiazinha e brincar com a vida da pessoa, com a história da pessoa, não. Mas sim, você pode ter alguns tipos de conteúdos no seu perfil que traz, então a gente chama isso de o conteúdo de engajamento, aquele conteúdo que a gente fala que é a ponta do iceberg, é o início do teu funil, é onde você traz muitas pessoas ali e depois você vai filtrando quem realmente vai ficar no teu perfil. Então, esse conteúdo que a gente chama ali a boca, o topo do iceberg, é exatamente o conteúdo inicial. É aquele conteúdo onde você vai entregar, uma criança de 3, 4 anos tem que entender. Então, tem que ser um conteúdo de fácil entendimento, que seja relacionado ao que você faz. Também não adianta você colocar um vídeo de comédia que tenha nada a ver com o que você fala, senão você vai atrair um público errado também. Uhum. Então, Mas a legenda também, ela é bem importante, porque às vezes Sim. você pega uma coisa de comédia, mas se você coloca ali uma legenda, e eu falo isso, gente, porque teve um vídeo meu que viralizou, e aí eu tive que pedir socorro pra Adriele. Eu falei, Adriele, me socorre, porque eu não estou dando conta. Acho que só daquele vídeo me trouxe 1.800 seguidores. E aí era assim, 300, 400, 500, sabe, 800 seguidores uma vez só. Eu falei, Adriele, eu não tô dando conta. E ela me trouxe uma ferramenta de inteligência artificial para me ajudar. E ela que sempre me socorre nisso. Mas, às vezes, o conteúdo, ele é engraçado. Mas se você consegue ajustar uma legenda para aquele conteúdo, ele também é importante. Sim, exatamente. E a legenda não só para a questão do conteúdo, mas também ele traz público, sabia? Palavras-chave, tudo isso, porque hoje, antigamente não, o Instagram fez essa atualização mais ou menos, acho que uns 3 anos, que trouxe, de fato, ali um pouco parecido com o Google, porque a rede social, né, vamos lá, o Google, ele é um site de busca,
Então, você pesquisa as coisas com palavras. Sim. O Instagram nunca foi assim, ele era um aplicativo de fotos. Então, ele se adequou, porque o TikTok é um aplicativo de busca. Então, quando você quer buscar alguma coisa no TikTok, é muito mais fácil. Por isso que eles até chamam ali, você apareceu no explorar. Então, explorar é exatamente isso, pesquisa por palavras, tá? Agora, quando a gente fala de Instagram, isso é uma coisa que é recente ainda no Instagram, mais ou menos uns 3 anos, que veio essa atualização, que é exatamente usar a otimização de busca. Então, as palavras agora é possível ser pesquisada, antes não era. Então, quando você faz uma legenda bem feita, você também está ali ajudando na entrega do teu conteúdo. E ainda mais, quando você faz uma legenda com intenção ou uma legenda que tenha um direcionamento para o teu público, fica muito mais fácil você reter. Então, por exemplo, você viralizou um conteúdo e você quer reter aquelas pessoas que estão comentando, faz uma chamada ali que seja simples, tá? Que a pessoa entenda, para você conseguir reter essas pessoas. Então, você levar ela para um caminho, seja para o teu WhatsApp, seja para fazer uma consulta gratuita, seja para fazer alguma outra coisa fora dali. Então, você leva a pessoa para um outro caminho. Então, ali você consegue reter e até vender. Bom, vocês já entenderam que o programa hoje ele está imperdível, então fiquem com a gente até o final. A gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+, TV, a TV de toda a família. Você que está chegando agora, já curta, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Você tem um compromisso comigo, todas as sextas-feiras, às 19 horas. E antes de eu chamar a nossa entrevistada, eu quero fazer os agradecimentos. Quero agradecer a S Acessórios, como sempre, com acessórios de excelente qualidade, com preço acessível. Então, se você quer arrasar no seu look e complementar com um acessório de qualidade, S Acessórios. Muito obrigada, Stephanie. E eu quero voltar aqui com a Adriele, ela que é mentora, ela que tem, assim, ela é especialista em marketing digital. Gente, ela gravou o meu programa gravado, eu tenho lá na minha bio a sua terapia de bolso, que foi assim, e eu falo, foi extraída, né? A gente fez as reuniões e ela literalmente entendeu o que eu queria trazer para o meu público com a sua terapia de bolso. E ela fez toda a parte de gravação, de edição, e é um produto maravilhoso. Então, se você quer ter o seu próprio produto digital, vender o teu conhecimento, essa mulher é a pessoa. Então, você vai entrar em contato com ela pelo direct e ela vai explicar como fazer. Adriele, passa já as suas redes sociais para quem já ficou curioso e já quer anotar ali para te chamar e entender um pouquinho sobre isso. Isso. Minha rede social é @AdrieleTanisui.
Caso não encontre também, pode pesquisar no Google, que geralmente vai aparecer um monte de vídeo. Aí lá, uma das redes pode me chamar que eu vou atender. Então, a questão agora do nosso processo, eu falo que a gente se adequa ao que o cliente e o mercado precisa. Então, houve um turbilhão de atualizações, né? Tanto no digital quanto nos negócios mesmo. Se a gente for analisar, a inteligência artificial veio, mudou muita coisa. E isso foi muito legal. Me salvou, né, Adriele? Porque às vezes você tem um conteúdo legal, como a Adriele estava falando aqui, mas você não sabe fazer uma legenda. Então, quando você entende saber como fazer aquele prompt correto, porque não adianta você saber ter a inteligência artificial e não saber dar o prompt correto, né? O comando adequado. Isso também aprendi com a Adriele. Então, quando você fala lá, olha, eu preciso que tenha palavras-chave dentro da sua legenda, palavras-chave, eu quero que eu já dou esses comandos, né? Eu quero que você me coloque ali 10 hashtags relacionados ao tema, mas que tenham o maior número de seguidores para atrair mais seguidores. Então, você já vai dando esses comandos para o chat entender o que você quer. E isso vai atrair mais pessoas também. E pessoas adequadas, né? Sim, exatamente. O principal é isso. Porque muitas pessoas querem viralizar. Querem que tenha ali milhões de visualização. Só que a gente tem o pós-viralizar. Que depois do pós é onde está a grande situação. Porque depois que você viraliza, a tua rede social ela passa por um detox, tá? Então, o que acontece? Você viralizou e ganhou muitos seguidores, igual aquele post que você fez que trouxe, né, mais de 1.000 e poucos seguidores para você. O que acontece depois disso? Ali dentro desses 1.000 e poucos seguidores, eles, por dia, né, eles vão entrar na tua rede social, vão consumir o teu conteúdo, mas o que acontece? Só vai ficar retido na tua rede social aquele público que realmente tem interesse no teu conteúdo ou aquele público que te seguiu, mas quase nem acessa a rede social. E qual é o detox que a gente fala? Quando a gente atrai um público que não é ali quase que zero, né, que tenha relação com o que você entrega no teu perfil, o teu perfil ele passa ali por pelo menos umas 2 semanas sem entregar um conteúdo legal. Por quê? Essas pessoas que ficaram ali, elas são pessoas novas na tua rede social. E o que o algoritmo faz? Quando você cria um conteúdo, ele vai entregar para aquelas pessoas. E o que acontece? Ele faz uma avaliação do teu conteúdo. Então, o teu conteúdo é entregue para o teu grupo A e B, né? E esse grupo A e B é o quê? São pessoas que você tem contato frequentemente, geralmente no direct, e as pessoas que entraram novas ali no teu perfil. Por quê? As pessoas que começaram a te seguir agora, elas têm que receber o teu conteúdo. Então, se você geralmente não posta conteúdo todo dia, ela vai receber mesmo assim o teu conteúdo antigo, né? Então, essas pessoas que estão entrando na tua rede social ali, se elas não tiver nada e elas não tiver interesse no teu conteúdo, elas vão receber um vídeo novo, elas não vão interagir. Aí, o que vai acontecer? O Instagram vai determinar, então o conteúdo dela não é legal. E aí ele não vai entregar como tem que entregar. Então, essas 2 ou 3 semanas depois da viralização atrapalha muito a tua entrega. Então, por isso que tem que viralizar sim, mas viralizar para o público certo. E com estratégia. E com estratégia, exatamente. E outra, se você viralizou e ali naquele teu post não tem nada relacionado ao que você quer vender ou quer mostrar para as pessoas, cria um vídeo estratégico, aproveita esse teu tempo viral. Não fica só no viral, não. Vai criando mais posts estratégicos, porque a intenção da rede social é ajudar o teu negócio, ajudar você a vender o teu produto ou o produto de outra pessoa. Então, você precisa aproveitar esse momento, porque esse momento passa e as pessoas vão te esquecer. Então, você precisa sim aproveitar o momento viral com conteúdos estratégicos pós ali a viralização. Mas tem agora uma ferramenta dentro do Instagram, eu acredito que é teste que chama, né? Que você posta um conteúdo e coloca como teste. Se ele alcançar, a Adriele vai explicar um pouquinho mais, eu entendi mais ou menos isso. Se ele atingir um público legal, o Instagram começa a entregar para todo mundo. Explica um pouquinho sobre isso. Isso, inclusive, essa fase de teste aí, de Reels teste, eles até tiraram de alguns criadores de conteúdo, porque as pessoas estavam usando isso, vamos dizer, estavam tentando burlar
o algoritmo. Porque o que acontece? A ferramenta de teste ela é exatamente para testar se o teu vídeo tem potencial de crescer ali para um público desconhecido ou não. E aí o que acontece? As pessoas estavam pegando um vídeo que já tinha viralizado no perfil dela e estavam repostando no teste para trazer mais seguidores. E muitas pessoas conseguiram aumentar, assim, muito os seguidores em questão de pouco tempo por causa dessa ferramenta, tá? Porque sim, de fato, tem como burlar. Porque se o teu conteúdo já é bom e já viralizou, e você posta, a probabilidade dele viralizar de novo é muito alta. Então, antigamente, as pessoas já usavam isso, só que elas faziam no próprio perfil. Então, vamos supor, viralizei esse conteúdo. E não sei se você, Simone, já deve ter visto aquela pessoa que viralizou um conteúdo e depois ela replicou esse conteúdo umas 3, 4, 5 vezes, repostando novamente. Porque aí vai trazer mais pessoas, vai engajar mais e vai trazer muitos seguidores para ela. Eu recomendo? Não recomendo nesse formato, porque você entende que você está só replicando um conteúdo sem nenhuma intenção. Então, não vai... Tá, qual a intenção de você ter muitas visualizações? O que isso vai te trazer de resultado? Então, sempre isso que você tem que ter em mente. Tá, eu vou viralizar esse conteúdo, mas qual a minha intenção final em viralizar isso aqui? Eu quero viralizar isso para eu ganhar mais seguidores? Eu quero viralizar para as pessoas me conhecerem? Eu quero viralizar... Então, Para vender mais, para ofertar uma mentoria... Exatamente, você tem que ter um propósito, por que você vai viralizar? Então, você tem que traçar esse plano e exatamente, essa ferramenta ela te ajuda a testar esse conteúdo e é uma ferramenta muito boa. Nem todos os criadores estão com ela, porque tive já até ali algumas situações que já me falaram que pode ser que ela seja descontinuada. No meu ainda tá aparecendo. Isso, alguns perfis ainda aparecem. Por exemplo, eu tenho algumas contas diferentes, então tem conta minha que tem e tem conta que não tem. Então, o Instagram, ele sempre traz ferramentas e ele libera para alguns usuários e para outros ele não libera. Então, você vai encontrar pessoas que têm certas funcionalidades na conta dela e outra não tem. Então, isso acontece muito. Gente, vocês já perceberam, eu tô assim encantada. Eu falo que a Adriele, ela é uma caixinha de surpresa, ela sempre traz algo novo pra você. Por mais que eu já tenha assistido várias palestras, ter sido mentorada dela, ela sempre traz algo ali que vai acrescentar com todo esse conteúdo. A gente vai para um breve intervalinho, a gente já volta, fique comigo. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+, TV, a TV de toda a família. Já curta, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Nós temos um encontro todas as sextas-feiras, às 19 horas. E antes de eu voltar com a Adriele, essa maravilhosa, eu quero fazer mais um agradecimento. Estúdio Paola Make, ela que faz essa maquiagem de toda semana com o maior carinho, essa perfeição. Você que quer fazer uma maquiagem para um casamento, para um evento, você é madrinha de casamento e não sabe quem procurar? Estúdio Paola Make. Beijo, Paola, muito obrigada. Adriele, conta um pouquinho para esse público que está nos assistindo. Fala, quem te procura hoje? É muito mais CNPJ, muito mais CPF? A gente atende os dois públicos. Só que hoje a nossa clientela maior é o CNPJ. Por quê? A gente criou um ecossistema, como eu falei. A gente também faz o registro de marca na agência. Então, o que acontece? Esses clientes do registro de marca acabam se tornando nossos clientes na agência. Então, por isso que essa proporção é maior. Mas quando eu falo de questão de criação de curso, de lançamentos, aí seria mais pessoa física. Mas, contabilizando a questão do volume, hoje a gente tem mais clientes PJ. Porque a gente acaba criando esse ecossistema, a gente registra a marca do cliente e aí ele já quer também o processo ali de tráfego pago, de captação, de posicionamento no digital, porque quando a gente fala de posicionamento digital, hoje a gente falou bastante do Instagram, né? Mas não é só o Instagram que existe, tem o Google, né? O Google Meu Negócio, que é uma ferramenta maravilhosa, próprio anúncio, né? Através do Google Ads, tem também a questão do Facebook,
tem a questão do LinkedIn, tem várias ferramentas que você tem que posicionar o seu negócio, inclusive ter um site, um institucional, a depender do que você trabalha. Então tem que ter. Porque hoje, a primeira coisa que acontece, a pessoa quer comprar uma coisa, ela vai no Google, né? Ou ela quer tá buscando um serviço, também vai no Google, tal coisa. Você tem que aparecer ali, você tem que estar bem posicionado. Isso também tem muito a ver com a questão do posicionamento das palavras, até no teu site. Então, o posicionamento correto, ali, utilizar as palavras-chave corretas, não só na tua rede social, mas também no teu site. Já encontrei muitos clientes que eles tinham um site ali estrutural muito bonito, mas não tinham palavras-chave no site. Então, a gente Que pesquisava... atraíram. É a questão de ranking, né, de busca, de pesquisa, a pessoa, você busca aquela empresa, às vezes até colocando o nome da empresa, e você não consegue localizar aquela empresa, porque tem todo um sistema por trás ali, eu falando de uma forma leiga para todo mundo entender, tá? De palavras mesmo, mas tem os nomes técnicos, que esse seria o SEO, né, o sistema de otimização de busca, que é aplicado no site, geralmente isso tem uma pessoa que faz esse trabalho, que aí vai posicionar essas palavras nas imagens do teu site, vai posicionar essas palavras ali através de sublinks. Então tem todo esse processo para você de fato aparecer. Eu não tenho dinheiro para investir ali num tráfego pago, por exemplo. Então usa as palavras a teu favor. Coloca ali as palavras certas no teu site, na tua rede social, porque quando as pessoas buscarem pelo teu serviço, você vai aparecer. Então, você precisa estar bem posicionado. Então, por isso que hoje o nosso grande volume maior de clientes seriam mesmo o PJ, exatamente porque a gente tem esse hub, né? Que é o registro de marcas dentro da nossa agência. E eu já garanti o meu registro de marca com ela. Tenho, né, dois produtos que a Adriele fez o registro para mim, porque é importante. Você que está nos assistindo, de repente tem uma mentoria ali, tem um produto e não fez o registro. Então, você pode perder, né, essa marca que às vezes você tem ali há anos e não sabe por quê. Porque você simplesmente não fez esse registro e acha às vezes que é muito burocrático. Explica um pouquinho para quem está em casa, Adriele, como funciona esse registro de marca. Bem, o registro nada mais é do que você, de fato, ter a segurança ali do teu nome. Já imaginou você, Simone Brito, do nada acorda e a pessoa diz assim, olha, você não pode mais usar Simone Brito na rede social. Meu Deus. Ou você não pode mais usar ali, porque, querendo ou não, a gente cria todo um posicionamento, todo um processo de imagem, tanto da nossa marca ou do nosso nome. E isso é um processo que você gasta bastante. Então, a questão do registro de marca é você ter essa segurança de não correr, né, nenhum risco de você não poder mais usar e ter que começar tudo do zero. Todo o teu processo de marca do zero. Então, o registro de marca é exatamente para isso. Gente, olha, o pessoal ali fazendo comentários ali no chat. Ricardo, boa noite. Décio, muito obrigada. Anivaldo, Walter. Marcelo Almeida, um beijo, Marcelo. Cristiano. Quer fazer um agradecimento? Tem alguém ali te assistindo fazer um agradecimento, Adriele? Quem tá me assistindo sempre, né? O meu companheiro ali, o Walter Tanisui, que é meu maridão, tá ali sempre me acompanhando, tá também nessa jornada junto comigo. Então, gratidão. E o Marcelo também, né? Nosso amigo que sempre tá nos acompanhando. Isso, exatamente. E claro, a todos aí que tá acompanhando a gente, pessoas também que vão assistir posterior. O tempo passa muito rápido, né? Enfim, mas é isso. Gente, esse conteúdo, a gente ficaria horas aqui, mas a gente vai focar em algumas coisas mais específicas. Adriele, explica aqui para quem está nos assistindo essa marca, né? Como fazer esse registro. É simples, é coisa rápida, é muito caro. As pessoas falam assim, não vou fazer porque é caro. Então, assim, quebra essas objeções aqui para quem está nos assistindo, porque o que a gente mais ouve é essa objeção. É muito caro, eu não vou atrás. Só que qual vai ser o custo que ele vai pagar no final se ele tiver essa marca registrada por uma outra pessoa e perder, no meu caso, por exemplo, uma Simone Brito? Isso, vamos lá. A gente tem várias vertentes, né? Mas vamos pelo processo. O processo do registro de marca, inclusive, qualquer pessoa pode fazer, tá? Qualquer pessoa física pode fazer o seu próprio registro de marca. Mas por que eu não indico a pessoa fazer sozinha esse processo? Porque é um processo que você tem que ter um certo conhecimento jurídico.
Porque tem partes do processo, por exemplo, alguém se opôs, né, ao teu registro de marca, você precisa se defender, não eu registrei tal nome, aí a pessoa se opôs, o que eu faço? Acaba o processo ali, já perdi tudo? Não, na verdade, a maioria dos processos vai ter uma oposição e você tem que se manifestar através de uma petição, então tem vários termos ali, você tem que defender a tua marca, tem documentação, então é um processo chatinho, tá? Principalmente se tiver oposição, e aí exatamente para você não gastar dinheiro à toa. Poxa, paguei ali, vou fazer sozinha e aí do nada, não consegui terminar e finalizar o processo. E é um processo demorado. É um processo que eu dou entrada hoje, geralmente o prazo é de 12 meses e agora a gente está com muito volume no INPI, tá? Não eles estão ainda analisando os registros que foram feitos em 2023, parou, o último edital que saiu parou no mês 11. Então, ainda vão avaliar do mês 12 para frente, para entrar ainda em 2024 e a gente já está em 2025. Então, os processos, eles são bem demorados, porque eles têm uma lista ali, uma fila, né? Então, você colocou o teu processo hoje e aí ele vai obedecer essa ordem. É um processo que vai durar, em média, de 12 a 18 meses, tá? Para você ter o resultado ali, seja positivo ou negativo. Depois disso, se você entrar com recurso contra a negativa, você tem ali um prazo ainda que pode durar até 2 anos e meio ou mais, a depender ali do que você o que você recorreu, tá? E a gente tem as classes dentro do processo de registro. Porque, por exemplo, Simone Brito. Tá, mas por que eu não posso usar Simone Brito? Porque é uma cantora? Tá, mas eu não canto, então eu posso continuar usando. Eu ia explicar isso. Quais os requisitos para o público entender. Tem as classes. Então, não é qualquer... Vamos supor, uma pessoa chegou em você e diz, você não pode usar tal marca. Ah, mas peraí, você também tem como se defender disso. Então, isso aí a gente também faz, né? Tanto a notificação... Aconteceu, né, com a sua terapia de bolso, né? Isso. Você pesquisou, mas não estava dentro do... tem uma numeração ali que você explicou. Da classe, exatamente. Tem toda uma numeração que a gente busca, a gente faz essa pesquisa de viabilidade, tá? Antes de você dar entrada no registro, até mesmo para não esperar todo o tempo e depois, ter uma negativa e não ter o que fazer. A gente faz todo um processo de análise da viabilidade do nome, se já tem registro, se não tem, se tem probabilidade de ter oposição ou não, que a gente já fica preparado para esse processo. Então, sim, tem as classes. Então, não é porque eu tenho já um nome registrado naquela classe específica que ninguém mais vai poder usar. Então, sim, tem esse processo. Gente, é tão gostoso, né? Não dá nem dá vontade de intervalo, mas a gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta com esse conteúdo maravilhoso. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta com o programa A Sua História da TV D3+ TV, a TV de toda a família. Você que está chegando agora, não pegou o começo desse conteúdo, assista depois porque vale muito a pena, tem insights maravilhosos que a Adriele deixou aqui. Então curta, comenta, compartilhe, ative o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos. Nós estamos juntos todas as sextas-feiras às 19 horas. Gente, eu quero fazer mais alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a Cris Albuquerque, que faz as minhas unhas sempre com tanta perfeição. Cris, um grande beijo. E quero agradecer a Márcia da Company Hair, que, cuida dos meus cabelos, do meu Mega, com muito carinho. Márcia, um grande beijo. Adriele, tem tanta coisa pra gente falar. Esse público que te procura, qual é a maior dor, Adriele? A dor principal é o digital, com certeza, sem sombra de dúvidas. Porque é um público que... É aquela coisa, tem muitos cursos na internet que ensinam você genericamente. Então, a gente até faz um processo de curadoria. O que é esse processo de curadoria? Porque não é só criar o conteúdo, mas você tem que criar um conteúdo que você consiga criar, você próprio. Então, a gente faz isso, a gente gosta de deixar o nosso cliente independente da gente. Então, por mais que ele não continue ou faça só um serviço com a gente faz esse processo de curadoria, porque às vezes não é porque o fulaninho de tal colocou um conteúdo ali que você tem que replicar o conteúdo igual. Às vezes é muito mais difícil para você fazer nesse formato. Então, a gente gosta de buscar o formato ideal para o cliente
E a dor maior é essa, porque ele até sabe as técnicas, sabe como postar, sabe muita coisa, entende das palavras-chave, mas não sabe como fazer. Ele não sabe se filmar sozinho, ele não sabe os ângulos, a iluminação, o formato ideal para ele, aquele formato que fique fácil, e às vezes ele acaba procrastinando por isso. Porque ele quer fazer uma coisa muito bem elaborada, e aí ele faz uma vez, e aí depois não faz mais. Vou te colocar numa saia justa. Vamos lá, do 8 ao 80. Mas aquela pessoa que faz, eu, por exemplo, que faço as minhas filmagens sem ângulo, sem aquela luz, mas algo assim, muito natural, aquela coisa que é verdadeira, conecta muito mais com esse público? Conecta, principalmente se você doutrinou desde o início assim, porque é exatamente isso, você tem que entregar para o teu público algo que ele esteja acostumado a ver. Então, se ele começou a te seguir por causa desse tipo de conteúdo, então só segue a vida que segue, não muda. Continua nesse formato, que você tem que fazer é só melhorar, né? Porque, por exemplo, comecei com um celular que não tem imagem muito boa. Poxa, legal, comecei aqui. Como que eu posso melhorar? Uma imagem melhor. Não é que eu precise mudar, de fato, o meu conteúdo. A essência. Você precisa só melhorar a questão, às vezes, da qualidade, da iluminação. E isso é uma questão de progressão. E é interessante porque esses dias uma pessoa me procurou, que veio através do Instagram, e falou assim, sabe por que eu estou entrando em contato para agendar uma avaliação com você? Porque eu me conectei com você, porque você é verdadeira, você é sincera, você faz vídeos indo pra academia, sem maquiagem, você realmente passa isso, essa sinceridade. E por isso que eu perguntei sobre o conteúdo. Às vezes a pessoa até faz um conteúdo com uma câmera, né, melhor, com um ângulo e tudo, mas se ela não passa essa verdade, o público sente também, né, Adriele? Sim, com certeza. Principalmente agora com a questão da inteligência artificial, que está dominando, tem muita inteligência, muitos vídeos de inteligência artificial, está dominando de fato a internet, mas uma coisa é certa, sempre, sempre o real é, de fato... Pessoas se conectam com pessoas. E vai inspirar exatamente, pessoas se conectam com pessoas. Adriele, deixa ali 3 dicas para esse público que está assistindo com relação ao digital. Não sei mexer, Adriele, não sei o que fazer. 3 dicas. Eu poderia dar até só uma. Primeira, principal de todas seria faça. Faça, comece. Porque você não, você vai aprender com a prática mesmo. Errando, aí você vai filmar, não vai ser legal, você vai fazer de novo. Mas vamos lá para as 3 dicas, né? A primeira, para quem está começando, de fato, é essa, começar. Você precisa abrir sua rede social. A segunda é manter a casa arrumada. Você tem que ter ali uma biografia que direcione o teu público para o que de fato você quer. Então, ele não pode ficar ali confuso quando ele chegar na tua rede social. As pessoas não podem ter nenhum tipo de confusão, porque a internet traz isso, uma coisa prática. Então, você precisa ser prático também na tua apresentação. Uma apresentação sucinta, mas que a pessoa entenda o teu propósito. E outra, claro, é criar conteúdo com constância. Você tem que criar constância. Ah, Adriele, eu não posso fazer todo dia. Ok, mas cria uma constância, um hábito. É 2 vezes por semana? Então, toda vez. Porque a rede social é uma questão de comunidade. Então, você tem que ali mostrar para a tua comunidade que você está ativo. Se você posta uma vez e fica 2, 3, 4 meses sem postar, as pessoas vão até esquecer por que elas começaram a te seguir. Às vezes até para de te seguir ali, porque elas esquecem por que foi que ela começou a te seguir no princípio. Gente, que interessante. Olha, assista, você que tá chegando agora e que você não pegou esse programa, assiste desde o início. Adriele, deixa as suas redes sociais para quem pegou esse conteúdo e quer te procurar para te contratar, a empresa ou a pessoa física mesmo que quer contratar você como mentora para fazer um produto digital ou para se posicionar mesmo nas redes sociais, para fazer o registro de marca. Passa novamente as suas redes sociais. Minha rede social é @AdrieleTanisu e também pode contratar a gente através do site, que é o potenciacom.com.br. Ou também, como eu falei, pode colocar meu nome lá no Google que você vai achar uma das nossas redes sociais. É isso. Adriele, quero te agradecer e te entregar um mimo para todas as vezes que você olhar para essa caneca, você se lembrar que você trouxe conteúdo de grande relevância para o público e esse é o propósito do programa, trazer pessoas que têm esse conteúdo e compartilhar com o público que muitas vezes está perdido aí nas redes sociais sem saber o que fazer. E eu posso garantir para você, eu fui mentorada da Adriele. Hoje, com 91 mil seguidores, eu aplico muita coisa que a Adriele me ensinou. E 91 mil seguidores sem tráfego pago.
tudo no orgânico. Então eu falo assim, comprou seguidores. Não, gente, eu provo, porque eu falo assim, ó, o Instagram às vezes manda aqueles postinhos pra gente, você conseguiu 2.000 seguidores com esse post. E às vezes eu faço os prints e eu coloco, porque as pessoas me perguntam se eu tô comprando seguidores. Então, se você tem essa preocupação, não sabe, procura essa pessoa aqui, porque a Adriele, ela é especialista. E eu queria agradecer você que nos assistiu, você que vai assistir depois desse vídeo. Meu muito obrigada pela audiência. Um grande abraço. Até semana que vem. São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna na tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe.